estou andando, vou votar em alguém. Oh meu Deus, quem eu vou votar mesmo? Uau! Este aqui. Como é que é mesmo? Ah, tá bom. Oi, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro, nós vamos girar sobre a desimportância do voto. Um título provocativo para quem pretende falar de política, não é mesmo? Mas eu pretendo falar de política sem falar tanto assim de política como o que vem à cabeça quando você fala política, que é governantes, né? Que é a votação e eleição, não sei o que e tal. Fugir um pouco aí disso daí tudo, né? Então vamos dar um breve contexto geral aí. A gente tinha, antes da Revolução Francesa, a gente tinha uma questão ali em que o que mandava era sobre o nome. Quem tinha poder era o sangue, né? Então, se eu sou rei, meu filho será rei. Se eu sou nobre, meu filho é nobre. Se eu sou plebeu, meu filho é plebeu. E assim se instaurava o poder mantido desta forma. E quem decidia era só uma pessoa ou algumas pessoas, o monarca ali, alguma coisa assim. E era assim que se configurava o poder e a sociedade. Daí, as pessoas começaram a ficar incomodadas. Aí, Revolução Francesa, não sei o que e tal, a ascensão da burguesia, capitalismo e tal. E o poder está mais concentrado em dinheiro. E aí, a gente precisa pensar que essas mudanças, elas não são abruptas. Pá! De repente agora quem manda é o dinheiro, o rei não tem mais poder, o nobre não tem mais poder, não sei o que, a igreja não tem mais poder, e aí tudo isso acontece. Não é assim. Você vai pensar, o rei, ele perdeu poder? Perdeu. Mas ele era poderoso? Ainda era poderoso. Os nobres ainda eram poderosos. A igreja ainda era poderosa. Só que não era nisso que se pautava o poder, né? Que foi transferido de muito ali. Claro que o sobrenome ainda era importante, algumas coisas, mas foi transferido para o dinheiro. Tanto que agora os nobres, que já eram nobres nascendo, agora eram nobres, possuíam terras e com essas terras podiam fazer dinheiro para não perder o local de poder que eles tinham, porque eles ainda tinham o poder, mas poderiam perder caso perdessem todo o dinheiro, porque o status sozinho não ia garantir ali que eles continuassem perpetuando o poder. Então mudou um pouco o foco de como aconteceu, por mais que as instâncias e as pessoas continuassem mais ou menos com o mesmo tanto de poder. Mas enfim, e aí a gente vê o dinheiro mandando por muitos e muitos tempos e a manutenção do poder sendo feita através de quem já está. Até se a gente pensar nas eleições, como as pessoas chegavam ao poder, tinha a ver com quanto tempo de tela tinha na TV, era o único instrumento de informação assim que as pessoas consumiam praticamente, né? No máximo um rádio, mas que também era regulado com tempo de tela. Então, o tempo de tela que elas tinham, que era manutenção, porque se ela tinha mais pessoas eleitas, ela tinha mais tempo de tela. E o investimento que era feito, né? Então, o dinheiro. Então, era assim que era feito e as pessoas, elas se informavam por uma única fonte, não tinham muito contato entre elas. E, recentemente, o fenômeno, né, da internet, das mídias sociais e tudo mais que tem acontecido, o poder mudou um pouco de figura. Claro, o poder ainda está atrelado ao dinheiro, o dinheiro ainda tem muito poder, mas mesmo pessoas que não têm tanto dinheiro conseguem ter muito poder se elas tiverem muita influência nas mídias digitais, por exemplo. Então, você tem aí vários casos de youtubers, por exemplo, que tem milhões de seguidores, que não necessariamente têm dinheiro, mas que tem um local ali de influência, que conseguem falar coisas que geram movimentos, geram ideias que são mudadas e que geram transformações na sociedade. Então, o poder, ele começa a ter umas outras vertentes ali entrelaçadas. E vamos ser sinceros, né? A situação política do Brasil está assim porque o Brasil e a sociedade brasileira está assim. Então, se a gente olha para a corrupção, a gente tem uma corrupção muito entranhada ali nas pessoas que querem tirar vantagem, que compram as coisas piratas, que não respeitam as leis, e a gente tem esse reflexo na política. A gente tem uma sociedade que é muito da dualidade, do bem e do mal, do certo e do errado, da esquerda e da direita e tudo mais, e aí isso reflete nos argumentos políticos que são utilizados e como as pessoas votam, inclusive o próprio fato de ser PT não PT, né? E agora é Bolsonaro não Bolsonaro, é uma questão de dualidade também, em que as pessoas colocam duas coisas e os argumentos são sempre nesse sentido e não no que realmente interessa sobre as ideias, o que vai ser feito e tudo mais. Então, na verdade, o que está acontecendo na política é um reflexo, né? Mesmo se a gente pensar em algumas coisas tipo reforma da Previdência, não foi uma ideia que o Bolsonaro teve de repente e falou, vamos fazer a reforma da Previdência que talvez as pessoas gostem disso, né? Na verdade, isso já era falado há muito tempo, já estava na cabeça das pessoas, já era instruído o que precisava fazer, as pessoas já concordavam com isso em grande parte, já tinha toda uma questão desenvolvida, a sociedade já estava olhando para aquilo, tanto que foi feita uma mini ali no governo Dilma, foi feito antes em outros governos. Então a sociedade já estava olhando para aquilo, e aí o resultado da sociedade olhar para aquilo, ter essas ideias, foi o Bolsonaro fazer a reforma da Previdência. Não vou nem entrar na discussão se foi bom, se foi ruim, não interessa, porque eu tô olhando aqui para as ideias, o movimento que elas geram. Vamos olhar para um outro grande fenômeno aí, considerado por especialistas um dos maiores fenômenos da contemporaneidade,
modernidade que é o feminismo, que tem ali os seus 40, 50 anos, né? Tem alguns anos aí de mais força e tudo mais, e que conseguiu grandes mudanças na sociedade. Então, se a gente olhar para esse recorte de 40, 50 anos para trás e olhar para agora, a gente vê mulheres completamente diferentes, com outro nível de poder, com outras coisas, com assim, outro olhar completamente diferente. Então, isso foi uma coisa que mudou muito nas ideias e foi se batendo e as pessoas foram ouvindo e aí foi se discutindo isso e aí foi falando e foi mudando e aí já tem todos esses anos aí em que a gente tem essa mudança acontecendo e cada vez mais vai dando os passos para frente. Significa que tá tudo resolvido? Não significa que tá tudo resolvido, porque as coisas são realmente longo prazo a partir das ideias, das pessoas pensarem, acreditarem, verem, olharem para aquilo, quererem ir para aquele outro lado e aí caminhar, e aí todo mundo caminha junto e aí vai. Então, de repente, algumas coisas do feminismo ainda que precisam construir, combater em relação ao machismo, coisas que precisam cair, talvez daqui uns 40 mais 50 anos para frente, continuando nesse progresso sempre para frente, talvez as coisas realmente caiam e se modifiquem. Então, na verdade, quando eu coloco essa coisa de desimportância do voto aí no título do seu vídeo, o que eu estou querendo trazer é que o voto, ele é uma coisa a curto prazo. Ele é uma coisa que, de todos esses movimentos de ideias e de coisas que foram importantes para essas pessoas, chegou-se a esta decisão, que é este presidente, ou esse deputado, ou esse partido, não. Mas todos os argumentos, inclusive as bandeiras que eles defendem, são resultado do que a sociedade entende. De repente, se a sociedade estivesse mais preocupada com a pauta ambientalista do que com a violência, as pessoas que fossem gerar argumentos para receberem votos iam ter que se preocupar mais com a pauta ambientalista do que com a pauta da violência. Mas é um reflexo de como a sociedade vem enxergando, para onde vai a importância e tudo mais. Então, na verdade, a gente chega nessa decisão final a partir de várias coisas que aconteceram antes que a gente não está enxergando. Então, na verdade, o voto é importantíssimo, tá? Mas acontece que é secundário a uma outra coisa, que são o movimento das ideias, como as pessoas se comportam, as ideias que elas defendem e para onde isso vai. Porque aquilo que o político defende é simplesmente o que as pessoas defendem e querem votar em alguém assim. Precisa existir essa identificação, ou de pessoa, ou de crença, ou de partido, ou de alguma coisa que tem que identificar. Se é um comportamento homofóbico, então eu vou identificar o comportamento homofóbico porque eu sou homofóbico, ou se é um comportamento anti-violência, eu sou anti-violência, ou se é anticorrupção, eu sou anticorrupção, ou seja lá o que é isso daí e que eu tô me identificando e aí eu quero votar. Mas antes, essas pessoas precisam se identificar com algo. Então, na verdade, isso que precisa ser observado. Então, o que eu estou olhando? Para onde eu estou olhando? O que me interessa? E se eu realmente acho que alguma coisa me interessa, que deveria ser prioridade, então como que eu proponho isso e coloco isso para as outras pessoas? As outras pessoas concordam comigo? As outras pessoas sabem disso? Nem que seja ali a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, sabe, o meu cachorro. O cachorro não vai votar. Mas enfim, outras pessoas aí, amigos e tudo mais, como que eles pensam? Será que eles já pararam para pensar nisso? Você vai movimentando e as ideias vão ganhando força. Claro, se bem construídas, né? Se realmente tem aquela importância, se você vai indo e foi ganhando força, como o feminismo, por exemplo, aconteceu, vai se ganhando espaço, ganhando ideias, ganhando foco e ganhando mudanças. Então, na verdade, nunca foi tão verdade aquela questão que está na música de Katy Perry aí também, que é, e várias outras músicas também, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você não realmente tiver bem definido quais são essas ideias, para onde você quer ir e espalhar isso, porque o maior professor, inclusive, é o exemplo, então você precisa ser aquilo que você prega, ou parecer muito no caso de fake news e tudo mais, né? Mas enfim, é assim que você espalha uma ideia, que algo vai ganhando força do individual para o coletivo, e do coletivo para a sociedade, e da sociedade para as leis, e para os políticos e tudo mais. Então, na verdade, a gente precisa se entender como um fator importantíssimo de como acontece, porque se a gente não concorda, não acontece. E como fator também político, porque a gente faz política o tempo todo quando a gente discute as coisas. Então a gente precisa realmente se enxergar dessa nova maneira, enxergar outras coisas e ver para onde a gente está indo. Quando a gente bate palma para aquelas decisões japonesas, por exemplo, do governo japonês que visou o longo prazo, fez alguma coisa que vai dar resultado dali a 30 anos e fala, nossa, por que isso não acontece no Brasil? Porque a gente não está olhando para o longo prazo, né? A gente está olhando para o curto prazo. Só ver a questão também da educação versus violência. O quanto a violência é uma pauta muito mais importante da educação. Se você olhar para os debates, se você olhar para como as pessoas tratam e qual que é a urgência, é o curto prazo, né? E aí é a violência. E aí a educação resolve a violência, só que é a longo prazo. E é claro que eu sei que é muito difícil você pensar em outra coisa se vocês estão matando as pessoas à sua volta e a violência está assim. Claro, não estou negando
falando isso, mas é uma questão da gente conseguir realmente olhar a longo prazo para conseguir definir e decidir as coisas. Como que a gente vai pensar, como que a gente vai discutir política. De repente, discutir política não é só, Bolsonaro, Lula, sei lá, alguém que tá ali disputando algo político. De repente você acha que a pauta ambientalista é mais importante ou a pauta da educação é mais importante? Será que você concorda com a lei da ficha limpa? Será que você acha X, Y, Z, o que é mais importante? O que é para onde a gente tem que ir? O que a gente tem que olhar? É mais a pauta social? É mais a pauta econômica? O que você se importa? E por quê? É por você? É pelo coletivo? Você quer olhar para o individual? Você quer olhar para o coletivo? Você quer olhar para onde? Né? Então essas coisas a gente precisa saber. Então, na verdade, eu acho que eu já falei muita coisa aqui, já estou até talvez me repetindo, mas a ideia que eu quero que fique olhe para você e para o seu entorninho, né? Isso é muito mais importante do que em quem você vai votar exatamente agora. Já estou vendo as manchetes, as pessoas desvirtuando o que eu disse, falando, nossa, youtuber diz que os votos não são importantes. Nossa, youtuber diz que... O que mais que pode falar que diz?